Olá, inventores e inventoras de história, tudo bem com vocês? Bom, nosso vídeo de hoje está especialíssimo como sempre. Eu vou falar hoje sobre o Reino do Mali. Isso mesmo, esse reino que teve origem com a etnia Mandinga, existiu, aliás, surgiu ali por volta do século XI e existiu no primeiro momento sob o controle, sob o domínio, do reino de Gana. Mais tarde, com a decadência de Gana, o Mali começou a sofrer a pressão e invasão de outros povos e teve que lutar para conquistar sua autonomia e acabou depois se tornando um dos mais importantes reinos africanos. Para a gente conhecer essa história toda, a gente vai ter que falar de uma personagem que é mítica na história africana, que é a figura do Soundiata Keita. Já ouviu falar dele? Se não ouviu, fica ligado aí que logo depois da vinheta eu vou te contar essa história. Até já! Muito bem, então vamos conhecer aqui a história de formação do Reino de Mali. Como eu falei, o reino surgiu ali através da etnia Mandinga por volta do século XI. Mas foi só depois, no século XIII, que esse reino realmente se consolidou e se consolidou no entorno de uma figura que se tornou lendária, se tornou mítica. Talvez você ainda não tenha ouvido falar em Soundiata Keita ou Maridiata, mas este é o homem que deu origem a uma das lendas mais conhecidas aí, que é a historinha do tal do Rei Leão. Você já deve ter ouvido falar do Rei Leão, lá aquele mesmo, Simba da Disney. Pois é, a história do Rei Leão seria inspirada na trajetória deste que é conhecido como o Leão do Mali, Então o verdadeiro Rei Leão foi Soundiata Keita. A história dele é a seguinte, ele era membro da família real que governava lá inicialmente o reino de Mali. Esse reino foi invadido por um outro grupo que acabou assassinando a família real, mas o Soundiata não teria sido morto nesse processo. Há algumas teorias sobre isso, mas eu vou contar aqui mesmo para vocês, é a lenda. A lenda é que Soundiata era uma criança com deficiência física e mental, e por isso os invasores entenderam que ele não era de forma alguma uma ameaça e deixaram que ele ficasse vivo. Soundiata foi então exilado justamente em Gana. Lá em Gana, ele teria aprendido magia, E também, com essa magia, então, ele teria conseguido reverter as suas deficiências. Com isso, ele também se tornou um grande caçador e um excelente guerreiro. O Soundiata, então, reuniu um exército e retornou para retomar lá as terras de Mali, que antes pertenciam à sua família, ou seja, derrotar os Sossos que passaram a controlar a região e restaurar lá o domínio do povo Mandinga que ele representava. Segundo a lenda, o imperador Sosso também era um feiticeiro poderoso e só poderia ser destruído com um esporão de um galo branco. O esporão é uma garra lá da pata do galo. O Soundiata então teria feito um arco e flecha especial, e constituído ali flechas com a ponta, usando lá o tal do esporão do galo. Na batalha final entre o Soundiata Keita e o imperador Sosso, ele acaba atingindo o imperador com essa flecha e derrota o inimigo. Com isso, ele retoma o controle do Mali, isso no século XIII, e temos o início, então, do auge, ou pelo menos, da consolidação do poder, com o Soundiata Keita, então, sendo, reconhecido pelas tribos, pelos líderes, dos povos que compunham ali, vão compor aquele chamado Império do Mali, como o novo Mansa. Mansa era o título dado aos reis do Mali. E Soundiata Keita, o Leão do Mali, o Rei Leão, foi o primeiro Mansa da história do Mali. O Império do Mali também estava inserido na rota de comércios que ligava os reinos da região do Sahel com o norte do continente africano, ou seja, a região islamizada. Isso significa que o Império Mali sofria, claro, uma forte influência dessa islamização da região norte do continente.
O próprio Mansa acabou se convertendo ao Islã. Apesar disso, em geral, o reino de Mali era bastante tolerante com outras práticas religiosas. E mesmo no caso do Mansa, apesar dele ser islamizado, né, e de haver ali um grupo poderoso, né, islâmico controlando o império, acreditava-se que o Mansa possuía poderes, um vestígio ainda das antigas crenças politeístas e animistas praticadas nessas regiões, né? Isso demonstra a existência de uma espécie de sincretismo religioso no contexto do Império do Mali. Tombouctou, a capital, era também um centro comercial e religioso desse território, né? E claro, se tornou um centro importante ao longo de todo o processo de expansão que o Reino do Mali viveu. No início do século XIV, chegava ao trono do Mali o Mansa Musa, também conhecido como Musa Keita. Esse homem entraria para a história e lá permanece até os dias de hoje, por ser considerado até hoje o homem mais rico de toda a história da humanidade. O que significa que o Império Mali foi também o império mais rico de toda a história. Era tanta riqueza, especialmente em ouro, que o Império de Mali e que o Mansa Musa possuía, que até hoje economistas e historiadores, por mais que se esforcem, nunca conseguiram precisar exatamente quanto ouro o imperador teria acumulado. As pesquisas costumam apontar que algo em torno de pelo menos 3 trilhões de dólares em ouro fizeram parte da fortuna do Mansa Musa, esse que é então o homem mais rico de toda a história da humanidade. Ele também era um homem conhecido pela sua religião e pelo seu gosto pela cultura. Transformou Tombouctou, além de capital, centro religioso, centro econômico, num centro cultural, investindo na criação até mesmo de bibliotecas. O comércio de livros, aliás, artigo caro e raro nessa época, era bastante intenso na região. E para demonstrar a sua fé islâmica, o Mansa Musa organizou uma viagem extraordinária, uma peregrinação até a cidade de Meca, lá na Península Arábica, né? Sendo ele um islâmico, ele queria conhecer a Caaba. Ao longo do trajeto, o Mansa Musa distribuiu tantas riquezas que ele chegou a causar um desequilíbrio econômico no norte do continente e uma gigantesca inflação por conta da quantidade de metal precioso que ele espalhou durante aí essa sua peregrinação. E para a gente encerrar, uma espécie de curiosidade sobre o Reino do Mali. Você talvez não saiba, mas logo no processo de coroação do Soundiata Keita como o primeiro Mansa do Mali, os líderes dos 16 clãs que compuseram o Império do Mali e os seus aliados estabeleceram um acordo que acabou ficando conhecido como a Carta do Mandinga, né? Ou uma espécie de constituição, aquela que teria sido considerada uma das primeiras constituições do mundo, estabelecendo uma divisão de poderes, direitos de autonomia e inclusive caracterizando aí funções para cada um dos clãs, né? E garantindo certas liberdades. Além disso, o acordo previa os primeiros direitos humanos. De certa maneira, o Reino de Mali foi bastante precursor nesse sentido, já que, do ponto de vista da historiografia europeia, um documento semelhante só surgiria ali no contexto da Revolução Francesa, já no final do século XVIII. Claro que vale lembrar que esse documento não era escrito, né? Já que as tradições dos reinos africanos são pautadas pela oralidade. E a figura dos griots, os sábios responsáveis por carregar, contar e repassar as histórias e os conhecimentos dos povos ancestrais, faziam parte então dessa cultura. Aliás, um dos clãs justamente tinha a função, era destacado, né, por ser o clã dos chamados griots africanos. É por essas e outras que um famoso ditado africano diz que quando um ancião africano morre, é uma biblioteca que se fecha.
Fechamos o vídeo de hoje com sabedoria africana e muito conhecimento para vocês. Eu aguardo vocês aqui nos nossos próximos vídeos no Inventando História. Não esquece de deixar aí o seu like, de nos seguir por aqui e, claro, compartilhar esse vídeo também com seus amigos. Um abração, até o próximo, tchau!